Olá pessoal, bom dia a todos. Hoje nosso grupo vai falar sobre um possível tema que vai cair na redação do Enem de 2024, a demência digital e os efeitos, o que causa, por que acontece e as consequências do uso excessivo de eletrônicos em crianças. Essa expressão de demência digital, ela tem sido usada para descrever os pontos negativos que as telas têm causado nas crianças. Mas para a gente poder falar sobre demência digital, primeiro a gente precisa entender o que é. A demência digital ela é um fenômeno emergente que se refere à diminuição das habilidades cognitivas, como, por exemplo, a memória, a concentração, o desenvolvimento, acaba gerando também dificuldade de atenção, comportamento impulsivo e também problemas de sono. Esse termo de demência digital, ele ganhou destaque a partir de 2017. E descreve como a dependência de dispositivos eletrônicos e a constante exposição a telas podem comprometer a capacidade de raciocínio e as interações sociais, que afetam negativamente a vida cotidiana das pessoas, principalmente das crianças, não é mesmo? A gente percebe que a situação tem se agravado em um contexto onde o Brasil registrou um aumento significativo no número de usuários na internet, que passa de 70% em 2019 para 84% em 2023. E essa condição, ela não se limita somente a adultos, claro. Crianças e adolescentes também estão em risco e apresentam dificuldades crescentes da concentração e retenção de informações devido à sobrecarga digital. Bom, vou estar falando um pouquinho agora do porquê a demência digital acontece. Porque, na verdade, ela não é um diagnóstico médico, mas é um termo que ele é utilizado para alertar as pessoas sobre os possíveis impactos do uso excessivo de telas em crianças. E quando a gente fala de tela, é qualquer tipo de tela, seja ela de celular, de televisão, de computador ou etc. E eu vou estar falando 3 sérios problemas que ela vai estar trazendo, que são problemas que vão começar agora nessa fase da criança, e ela vai levar para a vida adulta dela. Bom, o primeiro são os efeitos neurológicos. Sim, o uso excessivo de telas pode afetar diretamente o desenvolvimento do cérebro, e principalmente áreas que ela vai utilizar para a vida toda, como por exemplo a linguagem, a memória, a atenção e as habilidades sociais. Ou seja, além da criança não desenvolver uma boa coordenação por conta da linguagem, da memória e da atenção, ela ainda vai ter grandes problemas relacionados às habilidades sociais. Ou seja, ela não vai conseguir se comunicar direito. Isso acontece porque ela afeta 3 áreas neurológicas muito importantes, que são o desenvolvimento de áreas cerebrais em um complexo total, as conexões neurais e também habilidades cognitivas, que são habilidades que todo ser humano desenvolve, porém, por conta do uso excessivo da quantidade de telas, ela pode acabar não se desenvolvendo. Já o segundo problema, que também é bastante grave, é a falta de interação social, o que também pode acarretar muitos outros problemas lá na frente, como por exemplo uma depressão ou ansiedade e etc. Mas bom, o problema da falta de interação social pode ser também causado pelo tempo excessivo de telas e reduz também a comunicação verbal e não verbal da criança. Ou seja, aquela criança vai ter sérios problemas de comunicação entre ela, entre o ciclo social dela, com a família dela. E ela também vai ter muita falta de empatia e do trabalho em equipe, que vai ser uma coisa que ela vai utilizar bastante na vida. E ela, desde aquela fase ali, por conta da cela, já não vai conseguir desenvolver. E aí também vai atrapalhar as relações interpessoais dela e o desenvolvimento emocional, que foi o que eu tinha falado sobre problemas que pode acarretar no futuro para ela. E um terceiro grande problema da demência digital, que também está afetando diversas crianças e até mesmo adultos, é o sedentarismo. Sim, o uso excessivo de telas está associado ao sedentarismo, que pode também trazer problemas de saúde não só mentais, mas como, por exemplo, a obesidade, diabetes, doenças cardíacas e todas as doenças físicas em um geral. E tudo isso por conta do tempo que as pessoas passam sentadas, muitas vezes assistindo, mexendo na internet ou outras diversas coisas, e não estão praticando exercícios físicos que também são muito importantes para que as pessoas desenvolvam o cérebro. Então, por conta daquele tempo ali perdido, elas acabam não desenvolvendo sérias áreas que vão prejudicar elas para a vida toda. Problematização: a necessidade do equilíbrio. A demência digital é uma preocupação crescente, mas é importante lembrar que o uso de telas não é inerentemente ruim. 1. Uso consciente. O uso de telas deve ser moderado e consciente, com foco em conteúdos educativos e interativos, que promovam o aprendizado e o desenvolvimento. 2. Equilíbrio. É essencial equilibrar o tempo em frente às telas, com atividades que promovam o desenvolvimento físico, social e emocional, como brincar ao ar livre, interagir com outras crianças e praticar atividades esportivas. 3. Supervisão. Pais e educadores devem monitorar o uso de telas pelas crianças,
definindo limites e incentivando atividades alternativas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre possíveis soluções de uma forma de uma abordagem holística, que seria uma abordagem de uma totalidade, ou seja, de todos os problemas em um geral, e não levando em consideração apenas uma parte dele, ou enfim. Até porque mesmo a solução para a demência não está só em eliminar as telas, mas também saber usar elas de forma consciente e equilibrada, porque aquilo também pode priorizar o desenvolvimento saudável das crianças. Mas agora eu vou falar 4 meios que você pode pegar e pode solucionar o problema. Bom, o primeiro deles é limites claros. Sim, você tem que definir limites de tempo de tela para a criança, porque o que acaba prejudicando é porque está em excesso, mas aquilo se tiver um tempo, foi limitado, ela pode promover um equilíbrio muito bom para a criança e pode até acalmar ela em muitas situações. O segundo é o tipo do conteúdo. A criança pode usar as telas com um limite, mas também tendo um conteúdo educacional naquilo que ela está vendo. Ou seja, para fins educativos, como jogos educativos, aplicativos de aprendizagem e até mesmo acesso a conteúdos relevantes para a idade dela. O importante é que aquilo que ela esteja vendo não seja apenas coisas fúteis, mas sim algo que vai realmente ajudar ela e que ela vai poder desenvolver aquilo de uma forma boa. O terceiro é a interação social, então é você priorizar que a criança tenha atividades sociais com outras crianças, como brincar ao ar livre, participar de atividade em grupo e interagir com outras pessoas no geral, porque muitas vezes as pessoas também podem ficar muito tempo, principalmente as crianças, porque elas não têm outras relações ali e acaba que ela não vai conseguir ou acabar se comunicando com alguém, ou enfim, ela não tem amigos e ela vai acabar procurando aquilo ali. E o último é um exemplo positivo. Os pais, principalmente, têm que ser um modelo para aquela criança, mostrando para ela como faz o uso consciente. Porque não adianta o pai falar muitas coisas para o filho, mas tudo que ele está falando para o filho, ele acaba fazendo. Então, falar para o filho priorizar a leitura, mas ele não lê, ou para ter uma interação social e ele não interage, ou até mesmo em contato com a natureza, sendo que o pai não leva o filho a um parque ou coisa do tipo. Então, essas são possíveis soluções para esse problema. Conclusão sobre o tema demência digital. A demência digital é um fenômeno crescente que destaca a necessidade de uso mais consciente e equilibrado das tecnologias digitais. Aqui estão alguns pontos essenciais para considerarmos sobre esse tema. A importância da moderação. Manter um equilíbrio no uso de dispositivos digitais é crucial. A moderação ajuda a prevenir a sobrecarga cognitiva e a manter a saúde mental. Limitar o tempo de tela e fazer pausas regulares pode reduzir os riscos associados à demência digital. Em relação ao desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento cerebral, especialmente em crianças e adolescentes, pode ser afetado pelo uso excessivo de tecnologias, atividades que estimulam o cérebro, como leitura, jogos de tabuleiro e exercícios físicos. São fundamentais para um desenvolvimento saudável e para evitar a dependência digital. Como hoje em dia podemos ver as crianças que nem saem na rua para brincar, nem brincam com os amigos, etc. Só preferem ficar no celular e tudo mais. E a interação familiar. A interação familiar é vital para o bem-estar emocional e social de todos, principalmente das crianças que estão na fase de crescimento. Os momentos de qualidade com a família, sem a interferência de dispositivos digitais, fortalecem os laços e promovem um ambiente de apoio e compreensão. Incentivar as atividades em grupo e conversas presenciais pode ajudar a combater os efeitos negativos da demência digital. Em relação à interação familiar, também podemos perceber a questão que hoje em dia, toda vez a criança vai lá para almoçar ou para jantar com a família, só que acaba preferindo ficar no celular, ficar assistindo coisa e não tem aquele momento que fica conversando com os pais e tudo mais. E a educação consciente. Promover uma educação consciente sobre o uso da tecnologia é essencial. Ensinar crianças e jovens sobre os benefícios e os riscos do uso digital pode ajudá-los a desenvolver hábitos saudáveis. Escolas e pais têm um papel importante em orientar e monitorar o uso da tecnologia, garantindo que ela seja uma ferramenta útil e não prejudicial. Adotar essas práticas pode ajudar a mitigar os efeitos da demência digital e promover um uso mais saudável e equilibrado da tecnologia. Agora, como sugestão para sua redação, nós devemos elaborar um texto dissertativo argumentativo sobre o tema demência digital e devemos explorar os aspectos, como a introdução, onde devemos definir o tema e apresentar a demência digital como uma preocupação crescente nos dias odiernos.
No desenvolvimento, abordar os impactos do uso excessivo de telas em crianças, como o desenvolvimento cognitivo, a saúde mental e as habilidades sociais. Também temos que ter a noção da problematização e devemos mencionar as causas da demência digital e como o uso de telas pode afetar o desenvolvimento infantil. Na conclusão, devemos apresentar uma solução, ou seja, devemos apresentar soluções para minimizar os impactos negativos do uso excessivo de telas, como limites claros, conteúdo educativo e atividades alternativas. E na própria conclusão, devemos reforçar a importância de um uso equilibrado de telas e a necessidade de promover o desenvolvimento saudável das crianças. Vou estar falando agora sobre os recursos para pais e educadores que precisam de auxiliamento, né, para estar auxiliando as suas crianças dentro de casa para não tornar algo excessivo dentro de casa. E aqui vou passar algumas dicas e algumas curiosidades também para os pais fazerem bom uso. As recomendações de uso. Idade pré-escolar é de 0 a 5 anos. Tempo de tela limitado a menos de 1 hora por dia. Preferir interações face a face e brincadeiras ativas. Idade escolar, de 6 a 12 anos. Limitar o uso de dispositivos no máximo 2 horas por dia fora das atividades educacionais. E adolescentes, de 13 a 18 anos. Monitorar o uso e garantir que não atrapalhe o sono, os estudos e as interações sociais. E também, agora eu vou falar um pouco sobre as dicas para os pais, para estar aplicando dentro de casa para que seu adolescente ou sua criança não venha a tornar o uso eletrônico algo excessivo e tornando a demência digital. Estabeleça os limites claros, defina horários específicos para o uso de dispositivos eletrônicos e incentive pausas regulares. Modele o comportamento. As crianças tendem a imitar os hábitos dos pais. Reduzir o próprio uso de telas pode incentivar o comportamento mais saudável. Promova alternativas. Incentive brincadeiras ao ar livre, leitura e atividades criativas sem o uso de tecnologia. Converse sobre o uso consciente. Ensine as crianças sobre os efeitos do uso excessivo das telas e a importância de equilibrar o tempo da tecnologia com outras atividades. E também vou estar falando aqui sobre os sinais de usos excessivos para os pais tomarem cuidado com as crianças dentro de casa. Isolamento social, irritabilidade ao ficar sem o dispositivo, queda do desempenho escolar, cansaço excessivo e mudanças de humor. Podem ser sinais de uso excessivo do celular ou de qualquer aparelho eletrônico. Agora, para a gente finalizar a nossa apresentação, porque eu sei que já foi muita coisa para a cabeça de vocês, eu vou falar sobre as citações. Em primeiro lugar, a gente tem o fabuloso Carlos Drummond de Andrade, que diz assim: "No meio do caminho tinha uma pedra." E essa citação ela pode ser interpretada como metáfora que fala sobre os obstáculos que a tecnologia ela impõe à nossa capacidade e concentração e reflexão. Ou seja, a pedra, no caso, seria as telas que são colocadas na frente das crianças e que a gente tem que passar por cima dessa pedra. Em segundo lugar, nós temos Cecília Meirelles, que diz assim: "Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira." E o que ela está querendo dizer com isso e como a gente pode trazer para o nosso tema da redação? Que a gente tem que aprender a ter resiliência e lutar sobre a necessidade de combater as telas, de saber como lidar com isso cada vez mais para que não seja um problema futuro. E para finalizar, Vinícius de Moraes, que diz assim: "A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida." E o que a gente pode levar sobre isso? Que para a gente poder discutir sobre como a tecnologia ela pode criar conexões, a gente tem que entender que ela também pode distanciar as relações humanas. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia pode ajudar muito, ela pode atrapalhar muito também. Bom, e foi esse o nosso trabalho sobre um possível tema que vai cair na redação do Enem 2024, que é a demência digital. Então, espero que tenha ficado bem claro para todos e que tenha ajudado. E desde já, até a redação do Enem.